Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos concede. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu uma chance a mais para que nós consigamos alcançar a perfeição moral, o grande objetivo da nossa criação. Agradecer a companhia dos bons amigos da espiritualidade, trabalho na seara do Mestre Jesus, rogando aos bons amigos nos auxiliem para que das leituras nós consigamos extrair maiores e melhores entendimentos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte terceira das leis morais, e hoje nós vamos entrar no capítulo 5 da Lei de Conservação. A Lei de Conservação é abordada segundo 5 tópicos: instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Num total de 27 questões, que nós pretendemos abordar em dois segmentos, em 2 partes. Vamos então à leitura, iniciando pela questão 702. Instinto de conservação, questão 702. Pergunta Kardec: é lei da natureza o instinto de conservação? Nosso orientador responde assim: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, todos os seres vivos, segundo o nosso orientador, trazem consigo esse instinto de conservação. Em uns, diz ele, é uma coisa mais elaborada, mais raciocinada, em outros é instinto puro. Questão 703. Pergunta Kardec: com que fim, qual a finalidade, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Nosso orientador responde assim: porque todos têm a necessidade, porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Aqui, o nosso orientador, respondendo a Kardec, que questiona qual o objetivo, qual a finalidade, com que fim Deus deu aos seres vivos esse instinto de conservação, o nosso orientador ele abre o leque da resposta, amplia o alcance da resposta, lembrando de uma questão que nós já vimos lá atrás, a questão 300, quando Kardec pergunta: a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? E o nosso orientador responde laconicamente: certamente assim o é. Então, esse conceito, a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, assim como a desencarnação, a morte do corpo, é uma necessidade da vida corporal, dá para nós o entendimento melhor da resposta do nosso orientador. Ele diz assim: Deus lhe deu a necessidade de viver. E acrescenta: a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Ou seja, com que fim existe o instinto de conservação?
para preservar a vida no corpo, que é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, cada um de nós traz consigo, instintivamente, na própria natureza, né, o conceito de que preservar a vida no corpo é fundamental, é importante. Né? E aí ele remete também a um outro conceito lá atrás, né, que fala da finalidade da reencarnação. Ele diz assim, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Uma das finalidades da reencarnação é cada um de nós cumprir o seu papel, fazer a sua parte, né, na obra divina, dentro do planejamento que Deus fez. Então, tudo isso conjugado nos dá a importância de preservar a vida no corpo, a existência corporal. Daí nasce, né, esse instinto de conservação que todos nós temos, né, de tentar de todas as maneiras manter a vida do espírito no corpo, manter o corpo em boas condições para dar ferramenta ao espírito. Então essa é a ideia a respeito do instinto de conservação e sua finalidade. Aí a gente entra no segundo tema, que é meios de conservação. Obviamente, Deus nos impôs a vida no corpo, né? E um conceito antigo que eu tenho, né, da minha profissão é quem dá uma determinada missão, quem dá uma determinada tarefa, né, deve prover os meios. E é nessa condição que Kardec questiona o espírito. Né? Deus impõe às criaturas vivas a necessidade de se manterem vivas, dá a ele meios de conservação. Então, meios para que isso aconteça. Então ele coloca, questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Se Deus obriga cada um de nós a tocar a vida no corpo como meio de aperfeiçoamento, terá ele tido o cuidado, a cautela de nos dar os meios para que isso aconteça, para que a gente mantenha a vida no corpo? E aí responde o nosso orientador: certo. E se ele, o homem, não encontra esses meios, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Deus provisionou meios para que o homem mantivesse a vida no corpo. Isso, obviamente, não quer dizer que a gente é colocado na situação bíblica do Jardim do Éden. Nós já fizemos comentário a respeito disso. E no próprio Jardim do Éden, o homem não foi colocado em vida contemplativa. Lá Deus o colocou para que o homem guardasse o Jardim do Éden e o lavrasse. Nós vimos isso lá em Gênesis. Então, esse conceito, né, de que o homem foi colocado no Jardim do Éden para gozar os benefícios divinos sem nenhum trabalho, né, não é verdade. E aqui ele coloca, olha, Deus colocou os meios à disposição. Né? Se o homem não encontra os meios, é que ele não compreende o que está ao seu alcance. Não consegue extrair o conceito correto daquilo que Deus colocou à sua disposição. Finalidade, destinação, possibilidades. Né? Ele coloca assim,
Deus faz com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. E grifa, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, existe ao nosso alcance os meios de provisão, de sobrevivência, vou usar esse termo, né? Exigindo de cada um de nós um exercício de entendimento, de compreensão e um esforço de exploração, de uso. Né? Questão 705, ele vai nessa mesma direção, prossegue esse raciocínio. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Existem trechos de terra que são estéreis, né? E existem outros que nós estamos esterilizando agora, né? Então, é uma questão bem atual. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E aí, o orientador responde assim: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, então, o primeiro aspecto, né? O homem, às vezes, maltrata a terra, que é a mãe de todos os meios de sobrevivência que nós temos à disposição. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade eu vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Aqui nós estamos falando de exploração irracional dos meios que Deus coloca à nossa disposição. Vamos sem polemizar, vamos colocar um exemplo muito ao alcance da nossa vista, né? A exploração hoje realizada de maneira ilegal e não interessa, de maneira irracional do território da Amazônia, por exemplo, né? É difícil enxergar que da maneira como eles estão tocando as coisas, nós vamos transformar aquele território, aquela gleba de terra, numa coisa estéril ao longo prazo. Ela foi trabalhada racionalmente para não ficar estéril daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, não se transformar primeiro numa savana, depois num deserto. Então é disso que o nosso orientador fala. O homem, às vezes, despreza o seu conhecimento a respeito das coisas e explora de maneira irracional aquilo que Deus colocou à sua disposição. Ele danifica, e às vezes de uma maneira irreversível, de outras vezes de uma maneira custosa demais para reverter. Ele danifica de uma maneira irreversível ou muito custosa, né, por absoluto desprezo. Ele coloca: o homem a despreza. Ele diz: a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. O que a gente tem que entender é que não há, por parte da natureza,
a imprevidência que nós tentamos atribuir à natureza. Né? O deserto não é deserto porque quer, é deserto porque se fez deserto, porque em determinado momento foi mal explorado, ou porque a sua destinação era para ser estéril desde o começo. A gente tem que entender, né, essa colocação que ele faz. Então não é a natureza a imprevidente, é o homem que, mesmo conhecendo aquilo que faz, mesmo podendo vislumbrar a longo prazo as consequências do que faz, continua desprezando os meios que Deus proporcionou para a sua sobrevivência. Essa, vamos chamar, essa polêmica que nós temos hoje a respeito de clima e tal, não é mais do que um avanço, abre e fecha aspas, civilizatório, né, que nos trouxe até aqui. E hoje a gente consegue entender perfeitamente o dano que nós começamos a nos causar 100 anos, 200 anos atrás. Né? Ora, é uma coisa cumulativa, vem sendo feita ao longo do tempo. Como é que a gente vai reverter isso? Essas questões que a gente discute hoje estão bem aqui colocadas pelo nosso irmão. E ele diz: o homem despreza os meios. Ele não tem apreço, não tem carinho, não tem zelo por aquilo que Deus lhe doou, colocou ao seu alcance. É certo que em determinado momento ele vai ter que colher as consequências do seu desatino. Né? Quando a gente fala de falta de meios, tal coisa, a gente sempre relaciona a dificuldade, né, vamos dizer, que o mundo nos apresenta, né, com o nosso estado de felicidade ou infelicidade. Né? E aí o Kardec caminha um pouco nesse terreno, nessa direção, relacionando a precariedade de meios ao estado de infelicidade do homem. Questão 706, ele diz assim, pergunta Kardec: por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? E aí o orientador responde: o solo é a fonte primacial, primeira, original, originária, é a fonte primacial de onde dimanam, de onde provém todos os outros recursos. Pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Homens e animais dependem diretamente do trato de terra. Né? É de onde nós extraímos, por exemplo, o alimento do corpo, o ar que nós respiramos, né? A manutenção do processo de renovação dos gases que nos permitem a vida. Então ele diz, olha, você vai considerar tudo o que está ao seu alcance como bens da terra, já que o que não é diretamente originário da terra depende dela para ser. Então, o boi que a gente usa como alimento, ele depende da grama, do verdejo, né, que ele consome do chão. É essa a colocação que ele faz. Então, tudo em essência depende do trato de terra, né? Depende da terra. O solo que ele chama. Aí ele pergunta, 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? É a fome colocada lado a lado com a opulência. A gente vê isso no Brasil. 33 milhões de pessoas em situação de risco alimentar
e uma indústria agrícola, né, chamam de indústria, não é? É uma atividade agrícola pujante, produzindo para o mundo inteiro. A fome colocada do lado da opulência, né? Você tem todos os meios para garantir a vida das pessoas, né? E elas estão ali passando necessidade alimentar. Quando a gente fala de dificuldade de meios, a gente relaciona diretamente com o estado de satisfação e felicidade. Se a gente voltar ao primeiro estudo que nós fizemos, a quarta parte, né, tem 3 questões lá que fazem essa relação muito bem, que permitem a gente ver essa relação muito bem. Na questão 927 tem um conceito, são 3 conceitos que eu gostaria de puxar aqui. Tem um conceito que eu acho que é precioso para a gente entender. Ele diz assim: verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. O nosso orientador diz, olha, a infelicidade verdadeira é a falta do que comer e a falta de saúde do corpo orgânico. Todas as outras infelicidades que vocês relacionarem aí não são verdadeiras, são factícias. Nós as criamos. A fome que mata o corpo, que adoece o corpo, isso é verdadeira infelicidade. E ele coloca assim, olha, aquele que menos necessidades tem é o mais rico. Então, nós estamos diretamente vinculados, né, a essa necessidade que nós temos, a atenção dessas necessidades, as básicas. E ele remata, isso está na questão 926, e ele remata na 930, ele diz assim: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, os cristãos, né, ninguém deve morrer de fome. Então a questão que Kardec coloca é essa. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda que estejam cercados pela abundância. A que se deve atribuir isso? Como é que pode alguém morrer de fome cercado por fazendas que produzem uma enormidade de alimento? O orientador coloca 2 tópicos, duas explicações, vamos dizer assim, 2 possibilidades. Ele diz assim: a que atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Eu lembro aqui, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Os homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. 2. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para se achar o que se deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos. Obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, o nosso orientador coloca duas possibilidades. Primeiro, o homem que não atende aos princípios da cristandade. Segundo, os próprios homens, que cruzam os braços esperando que a providência lhes dê os meios de sobrevivência sem nenhum esforço. Então, são 2 coisas. Os que têm condição de ajudar que não ajudam, e os que precisam ser ajudados que não se ajudam. Ele coloca essas 2 possibilidades. E ele diz, as pessoas precisam procurar os meios para a sua sobrevivência, para a sua conservação, não passeando no Jardim do Éden,
né? Mas atuando ativamente. É preciso procurá-lo não com indolência, mas sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos. E ele diz: esses obstáculos são, normalmente, a maneira por que Deus experimenta a nossa constância, a nossa paciência e a nossa firmeza. Ele faz menção à questão 534, quando ele perguntou se por acaso os espíritos nos obstavam, criavam um empecilho para que a gente atingisse os nossos objetivos. E o nosso orientador respondeu assim: sim, criam, mas também existem planejamentos e execução errados e desprezo pelo bom senso. Então, quando a gente fala de dificuldade e tal, né, a gente sempre, não, tem alguém que está remando contra, tem alguém que está remando contra. Não. Existe sempre uma força de oposição, né? Mas, ele diz, existem também planejamentos e execução mal realizados, mal feitos, né? E existe também o desprezo do homem pelo bom senso, querer fazer o que não deve. Aqui, quando ele resume em duas possibilidades, né, ele chama a nossa atenção. Olha, existem os que podem e não ajudam. Existem os que não se ajudam. Então, vamos separar os casos para a gente poder entender, né, de quem é a responsabilidade. Aí ele faz uma nota longa, diz assim: se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta fazer. Quando ela, a civilização, houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa, os que cruzam os braços. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa, por um caminho errado. Desculpe. Por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para não reconhecer o progresso, que por esse lado tem feito os povos mais adiantados. Graças a louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar-se aos de outrora. A fome de hoje não é igual à miséria da antiguidade. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Não, certamente não. Mas o que já se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado
para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então essa é a ideia. E os dias de hoje são dias muito mais propícios, por conta, ele diz, da junção da filantropia, a vontade de fazer o bem aos outros, e da ciência, que possibilita mais e mais meios de fazer o bem aos outros. Né? Ele chama atenção para o grau de avançamento que nós alcançamos. Ele diz, olha, a higiene pública, as cidades hoje são mais limpas, mais saneadas, em que pese no Brasil, né, metade da população não ter água tratada, esgoto tratado, é muito melhor do que nos tempos da colônia, onde era 0% de esgoto tratado. É isso que ele está falando. Esse avançamento feito até agora, que é insuficiente, a gente reconhece, é um avançamento que deve ser considerado e mostra a capacidade que a gente tem para chegar a 100% de atendimento. É isso que ele diz. E ele coloca, a desgraça para muitos provém de cruzarem os braços. Ele chama sempre atenção para isso. Não é só a providência a nos atender através da natureza, mas a nossa ação, a nossa atitude, a nossa iniciativa, né, de buscar os meios. Né? Quando Deus, ou melhor dizendo, quando Jesus fala dos passarinhos no céu e dos lírios no campo, nós já falamos a respeito disso. Ele está falando das criaturas de Deus desprovidas de cérebro, de entendimento, cérebro não, de entendimento, de compreensão, de capacidade de raciocínio, de capacidade de dedução, né? Que tem que coletar. E come o que está ali. O homem não, o homem pode plantar, expandir. O que nós fizemos em locais onde se dizia, não, aí não dá esse tipo de coisa. A soja no cerrado. Não, ninguém planta soja no cerrado. Planta-se soja no cerrado. Planta-se uva no Vale do São Francisco. Né? Então, a ciência vai possibilitando ao homem um avançamento que 200 anos atrás não se previa. Mas isso tem que responder do outro lado. Né? Esse benefício tem que chegar, tem que estar colocado ao alcance das pessoas. E as pessoas têm que descruzar os braços para usar esses benefícios. Então é isso que ele coloca. Né? Esse é um dos nossos, vamos chamar, dilemas, né? A fome do lado da riqueza. A gente tem que olhar para a coisa para tentar entender o que está acontecendo. Se é só o orgulho e egoísmo, ou se é a falta de atividade, a falta de atitude das criaturas. Aí ele aprofunda essa questão, ele pergunta assim, não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que de mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Não existem os desgraçados condenados à desgraça? A miséria expiatória, como nós entendemos, ele diz assim, é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Os miseráveis condenados à miséria. Existem? Existem. É o que a gente chama de miséria expiatória. Né?
muitas vezes ele espia na pobreza a dissipação que fez na riqueza lá atrás. E ele diz, olha, é cruel a prova, mas quem deve sofrê-la com resignação. E mais, ele se submeteu à prova, não lhe foi imposta a prova, ele se submeteu à prova, ele sabia de antemão que viria a estar exposto. Então, onde é que está o mérito? Em se submeter à lei de Deus, em se submeter à vontade de Deus. Essa é a visão que nós temos que ter. A gente sai fazendo atividade assistencial e eu sempre disse, olha, nós vamos encontrar algumas pessoas pelo resto da nossa vida. Vamos ter que assisti-los, ajudá-los pelo resto da nossa vida. E é uma realidade. Né? Eles estão ali, né, para sofrer aquela dificuldade. Deus os ampara nos sensibilizando para ajudar, por exemplo. Né? Mas eles devem desenvolver os meios, né, para viver aquela oportunidade com lucro, com aproveitamento. E aquela vivência é para aquele ensinamento, vamos dizer assim. A gente não deixa de reconhecer a dificuldade que é, ele diz, a crueldade às vezes, né? Mas é um ensinamento. É a bondade de Deus atuando em proveito daquela criatura. E existem os mecanismos divinos que atenuam aqui e ali aquela dificuldade. A assistência de outros, né, é uma maneira de atenuar. Muito bem. 709, pergunta. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? O que Kardec coloca numa situação extrema justifica um crime à lei de Deus, uma transgressão à lei de Deus, a necessidade de conservação. Ele coloca aqueles que matam para se conservar, é extremo isso. E aí o nosso orientador responde assim: já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, esse que o Kardec coloca, do homicídio, né, matar para sobreviver, em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Aqui, quando ele fala em lesa natureza, na minha cabeça vem o matar para comer. Seria a antropofagia. Né? Não é da natureza humana, se alimentar dos seus semelhantes. Né? Nós já chegamos a essa conclusão. Então, na minha concepção da resposta, aqui quando ele diz há homicídio e crime de lesa natureza, ele está falando há homicídio porque você tirou a vida de um semelhante, de um igual. Né? E há crime de lesa natureza porque você foi contra a natureza humana, que não deve se alimentar de semelhantes. Foi assim que eu entendi. Mas de qualquer maneira, a resposta é não. Não justifica infringir a lei de Deus para se conservar. Não justifica a infração à lei de Deus para se conservar. Ele diz: há mais merecimento em sofrer as provações da vida com coragem e abnegação. Questão 710, a última desse tema.
Ele pergunta: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Responde o nosso orientador: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Eles não se alimentariam, eles não conseguiriam extrair fonte de energia dos alimentos que nós ingerimos e nós não nos sustentaríamos com o alimento de que eles se servem, porque a natureza dos corpos é diferente. O nosso corpo, para se manter, demanda uma determinada condição de alimento, proteína. Eles não. Quando ele diz tem necessidade de se alimentar, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza, a natureza do corpo de que se servem, se é que se servem de algum corpo. Se são espíritos puros, né, não tem necessidade de sustentar corpo nenhum. É isso que a gente tem que entender. A natureza da ferramenta de que o espírito se serve. Questão, novo tema, gozo dos bens terrenos, né? Questão 711. Aqui eu vou parar nesse tema. Tá? 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Vou prosseguir na leitura para depois comentar. Não, vou comentar. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Todos nós temos direito a usar os bens da terra. Ele diz, é consequente da necessidade de viver. Mas ele não diz que cada um de nós tem que ter um pedaço de terra para sobreviver. Né? Ele diz que o uso dos bens da terra é uma necessidade, é consequente da necessidade de viver. As sociedades vão criando mecanismos. Né? Então, nós ultrapassamos o tempo em que cada um teria que plantar o seu próprio arroz para comer. Hoje você vai no supermercado e compra o produto do trabalho de alguém que plantou o arroz. Nós estamos usando um bem da terra? Estamos. Nós produzimos o bem da terra? Não, outro produziu. Então vamos colocar as coisas na devida dimensão. O uso dos bens da terra, o uso que é uma condição imposta para a gente sobreviver, não nos dá a necessidade, não cria para nós a necessidade de ter a terra. Eu não preciso ter uma gleba de terra para sobreviver. Eu, pelos meios de sociedade que nós temos hoje, consigo sobreviver, me alimentar muito bem, né? Manter o meu corpo muito bem, com o trabalho, com o fruto do trabalho de outras pessoas, assim como outras pessoas vão se valer do fruto do meu trabalho. Então, essas trocas todas passam por eu consumir os bens da terra, sem ter necessariamente a terra, ou sem necessariamente ter que lavrar a terra. Tá? Então, é um direito, se alimentar é um direito consequente da necessidade de viver. 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que as coisas nos criam comichão? Eu quero ter isso, quero ter aquilo. Né? Por que ele pôs atrativos no gozo desses bens? Aí o nosso orientador responde assim, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Dupla finalidade, incentivo e prova. Né? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão. Você se sente atraído por aquilo. Tal.
e para experimentá-lo. Ele se deixa dominar por aquilo, né? É essa a colocação que ele faz. Aí o Kardec desdobra a questão, pergunta: qual o objetivo dessa tentação? Se é para incentivar e para provar, qual é o objetivo dessa prova, né? E aí o orientador responde assim: desenvolver-lhe a razão, razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, a tentação está no sentido de o homem avaliar, né, a necessidade daquilo, a importância daquilo de que ele se serve, né, e de usar aquilo na justa medida, sem excessos. Aí está a tentação. Existe uma notinha, ele diz assim: se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos, usar dos bens terrenos, pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim o homem é impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando ao homem, dando a aquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Em resumo, é um desafio à prevalência da razão, né? Então, este é o motivo para que o homem desenvolva seu raciocínio e prevaleça a razão sobre o prazer. Questão 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Saciedade é aquele sentimento de indiferença que a gente tem depois que o desejo está realizado, depois que você alcança o seu objetivo, larga para lá. Isso é saciedade. Então ele diz: traçou o limite aos gozos para indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, ao fastio, e vos punis a vós mesmos. Questão 714, ele pergunta: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos? É o camarada que não sacia o seu prazer, né? Responde o nosso orientador: pobre criatura, mais digna é de lástima de que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí o Kardec pergunta: perto da morte física ou da morte moral? E ele responde laconicamente: de ambas. Nota: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, do animal irracional, pois que este, o bruto, sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Então, em limite do necessário, a gente tem um conceito importante que nos obriga, né, vamos dizer assim, deter a nossa
prevalência animal, material, né, sobre a razão. Então, é nisso que consiste hoje, né, a sabedoria. Entender que, satisfeita a sua necessidade, não há mais porquê, né, você persistir naquilo. Né? Vou botar um exemplo muito simples, fácil de entender. E nós sentimos fome. Saciada a fome, não há mais necessidade de comer. Quem come além da necessidade por gula vai desenvolver, a longo prazo, doenças próprias do excesso de alimento. É isso que ele diz. Então, o prazer de comer se encerra quando a gente sacia a fome, quando você está alimentado. Se você desprezar esse sinal e continuar comendo, você vai desenvolver doença a longo prazo. É isso que ele coloca. O limite do prazer, do gozo, né, nos indica o limite da necessidade. Atendido aquele limite do gozo, do prazer, atingido o limite da necessidade. Tá? Nós vamos encerrar por aqui, 51 minutos. Né? Na próxima leitura a gente conclui então o nosso capítulo 5. Agradecidos a Deus pela oportunidade, nós encerramos a nossa reunião de estudo de hoje, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos se mantenham conosco. O Mestre nos iluminando para que a gente continue tendo segurança na identificação dos objetivos e dos caminhos que devemos percorrer. E que o Mestre nos infunda reiterada força moral para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.